O Arthur Jorge vai ter provavelmente 2 reforços para a partida de quarta-feira, Cruzeiro e Vitória às 8 horas no Mineirão. Aí o torcedor do Cruzeiro agradece, né? Já tava na hora, né? Caio Jorge e Romero, os dois desde o clássico estavam fora. O Romero até voltou, foi relacionado no jogo contra o Santos, mas acabou não entrando, não tendo tempo. E desde sexta-feira a turma trabalhando de forma integral, cada um com o seu problema, né? O Romero com uma fratura na costela, voltando até antes do prazo. E o Caio Jorge ao contrário, né? Até a gente imaginava, e ele mesmo chegou numa postagem a dizer que não tinha nenhum tipo de lesão, mas essa contusão que teve, essa pancada que teve no pé aí, melhor assim, né? Ela acabou rendendo um pouco mais e ficou um pouco mais no DM. O Caio Jorge ficando fora desde o clássico, 4 jogos, né? Fora o artilheiro do Cruzeiro, e como faz falta, né? O cara que decide, é o cara que chama a responsabilidade ali na frente. Não treme quando está na frente do goleiro, não por acaso é o artilheiro do Cruzeiro mesmo, desfalque desses últimos jogos. Tá de volta aí o Caio Jorge, e essa é a expectativa, né? Então treinando, amanhã faz esse último trabalho, e aí é claro que não deve ser algo mais forte, a turma não deve fazer mais uma coisa de bola parada, aquele último acerto ali do Arthur Jorge, para que possa ter essa estreia. E aí a gente começa a ter de volta um Cruzeiro mais com cara de Cruzeiro, né? Com alguém que fecha esse meio campo ali com mais firmeza, dá essa sustentação para a zaga, que tem sofrido muito, que é o Romero, e o cara que decide lá na frente, que é o Caio Jorge, que é insubstituível, né? Não só para o Cruzeiro, acho até para o futebol brasileiro de um modo geral, um cara referência, não por acaso artilheiro do último Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, e ter esses caras de volta na estreia do Arthur Jorge, no momento que o Cruzeiro precisa dar resposta para o seu torcedor também, é de suma importância. Vamos ver o que o Cruzeiro consegue produzir, ser mais efetivo nesse jogo contra o Vitória quarta-feira. Isso aí, ó. Em contrapartida, né? Aí, provavelmente ele vai ter esses 2 reforços aí, o Arthur Jorge. Lateral esquerda. Problema, né? O Kaique servindo a seleção brasileira principal, esse dá pra gente quase cravar que vai ser desfalque. É uma tendência, até pelo que disse o Ancelotti também, que deve mudar a seleção brasileira. Então pode ser que o Kaique ganhe essa oportunidade, se não iniciando o jogo contra a Croácia, mas que ele tenha um tempo de jogo, e aí a distância, tudo pode influenciar para esse retorno no dia seguinte. A seleção joga amanhã, terça-feira, o Cruzeiro na quarta-feira, então pouco tempo para esse retorno. Assim como a seleção sub-20, o Prates também serve, faz 2 amistosos, fez o primeiro contra o Equador na última semana, e faz também esse amistoso contra o Equador. A diferença é que o jogo acontece em São Paulo, né? Então bem pertinho. E outra diferença é que o Prates não deve jogar todo o jogo. Como ele foi titular, ele provavelmente vai jogar um tempo menor. Então tem uma boa expectativa que o Prates possa, se não ser titular, ter alguns minutos para essa estreia. Tudo precisa também, claro, passar pelo aval do Arthur Jorge, que não viu ele jogar, né? Então isso precisa entrar na conta também, se ele vai colocar isso na balança para entender como isso pode funcionar. O William, garoto sub-20 do Cruzeiro, tem participado desses treinamentos e tem sido o único jogador de ofício nesses primeiros trabalhos do Arthur Jorge na esquerda. Então tem de fato um problemaço o Cruzeiro para esse jogo contra o Vitória. Quem diria, né? Onde o Cruzeiro tem mais opções, né? Tem o Kaique, que é um jogador de seleção, mas está de fato servindo a seleção, e tem o Prates, que também é um cara que não precisa provar muito, apesar da pouca idade. É um cara que já mostrou que tem personalidade para isso, a gente viu no ano passado. Mas o Cruzeiro sem seus 2 jogadores de ofício para a esquerda. Então, com esses problemas, caso eles não joguem, o único do ofício ali é o William, garoto que fez um dos gols do título da Copinha do ano passado, o William. Então é também um cara que a gente quer ver, quer ter essa oportunidade de acompanhar no profissional. Vamos ver o que prepara o Arthur Jorge, além das opções que pode improvisar também por ali. O Japa pode ser uma opção, enfim.